Dileto ouvinte, caríssimos irmãos e irmãs da Palavra de Deus, meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, bacharel em Teologia, ensino religioso. Gostaria de compartilhar com vocês mais uma mensagem que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, que Jesus tem um diálogo, um encontro com um homem chamado Nicodemos. Seu nome tem origem grega, Nikedemos, que é vitorioso com o povo, ou vencedor com o povo. Diz o texto narrado por João que ele foi ter com Jesus. E Jesus fala acerca do novo nascimento, da conversão, que se não passarmos pelo viés do arrependimento, confissão de pecados, pela conversão é do grego metanoen ou metanoia, que quer dizer mudança radical de pensamento com relação ao pecado segundo Deus. Transformação, mudança de vida radical. E eu fiquei pensando, o que motivou Nicodemos a ter esse encontro inusitado com Jesus às escondidas, às escuras? Porque ele foi à noite, a sós, ter esse encontro com Jesus. A Bíblia diz que ele era um fariseu, o rabino, com alto poder social, econômico, abastado financeiramente, economicamente, um homem proeminente, uma figura pública importante na época de Jesus. Talvez por medo ou preconceito, ou medo de assumir a sua condição de pecador, religioso, a verdade, mas totalmente dependente do amor, do perdão, da salvação e da graça de Deus para com a sua vida. Ele venceu barreiras sociais, barreiras culturais, preconceitos, obstáculos de toda sorte. Venceu o obstáculo da sua posição social, religiosa, porque a sua curiosidade em relação a Jesus, saber e conhecer e ouvir de Jesus, ou o desejo de preencher o vazio que há no seu coração, o sentimento de menos-valia, a despeito de Nicodemos ser um religioso, mas religião não salva, preceitos religiosos, sacrifícios, oblações não salvam. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Já diz Paulo em uma de suas cartas. E eu penso, e nós nos perguntamos, por que nós procuramos a Jesus? Porque Nicodemos procurou a Jesus em secreto, às escondidas. Muitos procuram Jesus por causa do milagre, por causa da sua doutrina, por causa das curas, por causa do pão que era distribuído. Angústia, problemas. Ou ouvir mais uma novidade filosófica, doutrinária, religiosa ou política, que era o costume dos intelectuais da época de Jesus,
e os religiosos da época de Jesus. Por que você procura Jesus? Nicodemos talvez tenha procurado Jesus porque ele não aguentava mais sofrer, porque ele queria preencher o vazio que havia no seu coração. Aliás, eu gosto de citar a frase de Blaise Pascal, filósofo, pensador cristão, matemático, inventor da calculadora. Blaise Pascal, ele fala que no coração do homem há um vazio do tamanho de Deus, meus caros, e só Deus pode preencher esta lacuna, este vácuo, este vazio, este buraco enorme que há no peito, no coração e na alma do ser humano. Mas Jesus para Nicodemos foi mais do que um rabi, ou rabone, ou mestre, isto é, professor, mais do que um filósofo, mais do que um pregador. Ele era o Filho de Deus, o Machia, como diz os judeus, o Messias prometido de Deus, Senhor e Salvador. O homem anda à procura de Deus, para buscar em Deus respostas para o vazio que há no seu coração. E essa resposta a essas indagações humanas, essa busca incessante, sem fim do ser humano, para responder à pergunta mais profunda e antiga: de onde nós viemos, quem nós somos e para onde vamos. Só existe uma resposta para essa indagação ou esta pergunta: Jesus. E a vida, esse novo nascimento, essa palingenesia, como diziam os gregos, esta metamorfoses, ou seja, mudança radical, novo nascimento, só através da confissão de pecados, do arrependimento e novo nascimento. Como Jesus disse e ensinou para Nicodemos. Pode-se falar que Nicodemos, meus caros, era um homem de alto poder aquisitivo, tinha cadeira cativa no Sinédrio ou Sanedrim, que era o tribunal religioso e político dos judeus, homem de grande cultura, exímio conhecedor da lei, da Torá, da palavra de Deus. E isso nos mostra que não basta apenas conhecer, ler a Bíblia, conhecê-la de capa a capa. É necessário que venhamos a testemunhar e a cumprir aquilo que está escrito na lei, na palavra de Deus. Nicodemos era um homem proeminente, íntegro, moral ilibada, reconhecido na sua sociedade, um líder religioso. Mas Jesus ensina para ele, como ensina para cada um de nós, como Nicodemos aprendeu ouvindo de Jesus, discorrendo e ensinando sobre o novo nascimento, sobre a conversão. Conversão no grego é metanoen, ou metanoia, mudança de mente, mudança de atitude radical em relação ao pecado segundo Deus. O novo nascimento é viver segundo a ótica de Deus, segundo a filosofia e os padrões que Deus estabeleceu na sua palavra
e sua vontade. É indispensável para cada ser humano. O homem precisa nascer de novo porque ele é um pecador. Somos pecadores. Eu sou, você, nós somos transgressores ou pecadores. A Bíblia diz que o pecado é o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E o que é pecado? Segundo os padrões bíblicos e os padrões ético-morais de Deus. Pecado é errar o alvo, é transgredir a lei moral, ética de Deus e a nossa consciência. É tomar um rumo diferente no qual Deus estabeleceu na sua palavra. É dizer sim para Deus, não ao pecado e não a este mundo. Isto é conversão. O homem precisa nascer de novo. E Jesus está falando dois princípios, da água e do Espírito. A água, meus caros, simboliza a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho que transforma, que redime, que salva e recupera e reconstrói a vida humana, o ser humano. É preciso que sejamos gerados de novo, renascer segundo a palavra e a ótica de Deus. Somos pecadores por natureza. Nós não podemos ter um novo mundo até que nós experimentemos esta nova vida que Jesus oferece. O homem precisa nascer de novo porque nós estamos perdidos e condenados em nossos delitos e pecados. O novo nascimento, a conversão foi providenciada por Deus por causa dos nossos pecados, por causa da nossa desobediência, nossa transgressão. Mas Jesus é mais do que mestre, rabi ou rabone, mais do que professor ou doutrinador para Nicodemos, e é mais do que isso para cada um de nós. Jesus é o nosso Salvador e o nosso Senhor. E é aquele que veio inaugurar uma nova economia, a economia do amor, da salvação, do reino de Deus. E só nós entramos no reino de Deus, segundo a ótica do texto que Nicodemos aprendeu de Jesus, através do novo nascimento, da confissão de pecados, através do arrependimento, sinceridade de coração, através de uma metamorfose, de uma transformação, mudança radical de vida, é que temos acesso a Deus e através do seu reino. Ele se dá, o novo nascimento, através da conversão, confissão de pecados, arrependimento, shub, do hebraico, metanoia, mudança radical de mente, de vida, de comportamento, segundo Deus, com relação ao pecado. Mudança de atitude, mudança de pensar, de agir
em relação ao pecado e se voltar para Deus. Isso é conversão. Isso é arrependimento. Isso é novo nascimento. O homem está remediadamente perdido em seus delitos, transgressões e pecado. Enquanto a medicina e a ciência procuram remédios para curar doenças e enfermidades, existe uma enfermidade, uma doença da alma tremenda, que se chama pecado. E o remédio para esta doença de alma, de coração, é Jesus. É o novo nascimento. É a nova vida em Cristo. Que Jesus oferece para cada um de nós. Nicodemos, irmãos, desfrutava de boa relação social, política, religiosa. Era um dos líderes do povo judaico, membro do Sinédrio, da sinagoga, do Sanedrim, conhecedor da lei como poucos, mas faltava algo no seu coração. Faltava a verdadeira conversão, o verdadeiro despertamento, a revelação que Jesus fez para com aquele homem, Nicodemos, naquela noite, naquele dia, foi tremenda na sua vida. Depois daquele encontro que Nicodemos teve e que cada um de nós vamos ter e que tivemos ao aceitar a Jesus, ao reconhecer esse sacrifício, essa nova vida que Jesus nos dá e nos outorga e oferece. Jamais saímos dali desse encontro magnífico e maravilhoso com Jesus a mesma pessoa. Pelo contrário, há nesse encontro entre Jesus e nós, entre Deus e o homem, porque Deus também anda à procura do homem. Deus está de braços abertos para nos receber e nos acolher e preencher esse vazio de Deus que existe no nosso coração. Nicodemos conhecia tudo. Outra coisa que nós aprendemos é que existem muitas pessoas como Nicodemos, religiosos, que pensam por ter uma religião, ser filho de crente, ser marido de crente, esposa de crente, familiar de crente, de cristão, ele é salvo. Ou ele está salvo, ou ele está quite com Deus. Ou por ler a Bíblia, como diz um certo alguém que eu ouvi, por ler a Bíblia todo dia, ele está assim, quite com Deus. Não. A Bíblia fala que nós somos salvos pela graça, mercê do amor de Deus. E isso não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Somos salvos pela graça. O que é graça? Favor, dom imerecido de Deus. Irmãos, caríssimos ouvintes, nós não merecemos o amor de Deus. Nicodemos é como essas pessoas que eu volto a dizer, por ter uma religião, ser cristão, ou pertencer, ou ir, ou frequentar o culto, uma igreja, está salvo, ou está fazendo a vontade de Deus. Não. Só Jesus salva. O mundo não precisa mais de religiosos, crenças, ou religiões, ou seitas. Deus está à procura de pessoas honestas, verdadeiras e sinceras, que adorem, que cultuem, verdadeiros adoradores, que testemunhem da sua fé. Nicodemos foi oculto, às escondidas buscar a Deus.
Eu costumo dizer que esse tipo de pessoas são agentes secretos de Deus, James Bond de Deus, do reino de Deus, porque não assumem a sua fé. É preciso professar